A paz do Senhor para todos, amém? Hoje nós estamos encerrando a série Você Foi Limpo? Não se suje. E na semana que vem, já é junho já, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Junho realmente é o melhor mês. Mês dos namorados. Glória a Deus. Tira só um pouquinho do meu grave, por favor. Isso. Só um pouquinho, só. Glória a Deus. Tá bom? Oi. Pode tirar um pouquinho que ele está fazendo buf. Ó, buf. Tá sobrando. Vê aí, ó. Lucas, Henrique, ó. Puf. Médio. Puf. Ó. Puf. Puf. Para vocês saberem que frequência tá o negócio aí, hein? Foi? Foi. Glória a Deus. Mês aí dos namorados. Você que deu o seu nome, né? Aí pro jantar de casais. Esse ano nós temos uma novidade no jantar de casais, ele está aberto aos noivos, quem é noivo, né? Está aberto quem é noivo. Quem está namorando ainda não, né? Quem está noivo. Então, tu deu o seu nome? Isso aí. Hã? Noivo. Não é 10 anos de noivo, não. É noivo. Cadê o Vitinho? Dá tempo de você noivar, hein, Vitinho? Amém? Vamos lá. Se coloque de pé, por favor. Semana que vem eu estarei aqui iniciando uma série nova. Queridos, olha, meu coração está queimando para ministrar esta palavra. Eu estou com uns 4 sermões já dessa série pronta. Vocês sabem que eu não gosto muito de dormir, né? Não é que eu tenha dificuldade de dormir, eu não gosto de dormir, porque eu tenho a sensação de que, né, a vida está passando e você não está produzindo nada. Mas a gente tem que descansar, né? Eu durmo, só que aí às vezes eu acordo, aí vou orar. E aí eu fui orar e o Senhor me deu esse tema maravilhoso. A casa está cheia, mas Deus ainda quer mais. Vai ser 4 semanas, 4 ou 5 semanas, e todos os sermões já estão prontos. Que benção. Numa noite assim, eu fui preparando, fui escrevendo, pastor Gisele. Fui escrevendo. Sabe quando você vai escrevendo, recebe mesmo do Espírito Santo? E olha, eu estou ansioso para ministrar essa palavra. Mas não se preocupe, não há de faltar oportunidade. Texto base, Evangelho escreveu São João, capítulo 13, versículo 10. Bom é quando Deus nos dá palavras assim tão inspiradoras, né? Eu estou com uma outra palavra para ministrar também, Rodrigo. Eu não sei quando, mas o tema da palavra é: Jesus não tira ninguém da mesa. Olha, eu estava hoje à tarde estudando o sermão de hoje. Eu saí, fui resolver os negócios, mas aí antes, enquanto estava esperando para ir buscar a Helena, aí estava estudando o sermão, de repente o Espírito Santo me deu essa: Jesus não tira ninguém da mesa. Tomé estava na mesa, Pedro estava na mesa, João estava na mesa, Judas também estava na mesa. Estavam todos na mesa. Jesus não tira ninguém
da mesa. Amém? Evangelho escreveu São João, capítulo de número 13, versículo 10. Diz assim: Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 7. Coloca para mim, por favor. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só esse. Abre capítulo 2, versículo 1 de 1 João. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor ou um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Coloca a NVT, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Tememos a Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta palavra. Conduza-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Essa palavra é uma palavra, assim, muito poderosa, muito maravilhosa, porque os textos bases que nós acabamos de ler, no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 10, ele vai dizer: disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois os demais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Né? Ele está se referindo que nem todas as pessoas estão limpas. Né? Tem gente aí que está sujo e que precisa ser lavado. E aí, quando nós vamos ver lá a carta de 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas perceba 2 pontos importantíssimos aqui. O primeiro ponto é luz. E você só consegue perceber que tem alguma coisa fora do lugar, que tem alguma coisa que precisa ser arrumado, que tem alguma coisa que precisa ser limpo, quando você está diante da luz. E Ele é a luz. Quando nós estamos diante dEle, aí nós percebemos que realmente existem coisas na nossa vida que precisam ser arrumadas, precisam ser purificadas, e Ele transmite essa necessidade em nós de termos essa mudança, de termos algo em Deus para nós. E aí ele vai na carta de João, né? 1 João capítulo 2, verso 1, ele vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, as escrituras, elas estão à nossa disposição, não é por uma questão de expor o pecado de fulano, o pecado de Davi, o pecado de Jacó, o pecado de fulano de tal. A primeira coisa é para mostrar que esses homens eram homens imperfeitos, assim como nós também somos imperfeitos.
Eram homens imperfeitos, eram homens que erravam, eram homens que pecavam, mas que tinham uma aliança com Deus. Não eram homens perfeitos. E aí Jesus vai dizer assim, a palavra João vai dizer, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. E quem é esse advogado? O nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, o justo. Esse advogado está diante do Pai. E aí ele vai dizer que em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas. Quem tem promessa aqui? Eu tenho promessa. E ele vai dizer, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É um processo contínuo, é algo que vai se desenvolvendo continuamente. E o que nós devemos fazer quando nos sujamos? O que fazer quando você se suja? Conta-se uma ilustração de um pai que deu ao seu filho uma camisa branca novinha antes de uma viagem. E o filho, antes de sair, ele disse para o filho, aquele pai, filho, esta roupa representa quem você é. Cuidado por onde anda. O menino saiu limpinho. E nós recebemos vestes novas do Senhor. Quando aceitamos o Senhor, quando reconhecemos Ele como Salvador da nossa vida, quando passamos pelo batismo, nascemos de novo, é como se nós recebêssemos uma roupa nova, um CPF novo, sabe? Uma nova vida. Não há nenhuma condenação, qualquer acusação. Agora não, agora você é um cristão, agora você é um servo de Deus, agora você é alguém que anda na luz, agora você é alguém não perfeito, mas você é alguém agora que carrega o nome daquele que é justo. E, por carregar o nome daquele que é justo, nós temos que andar em justiça. Só que aí o texto, essa ilustração vai dizer que o menino saiu limpo, mas logo ao longo do caminho ele pisou na lama. Tropeçou, caiu, encostou em lugares sujos. Parece até conosco, né? Ó, você quer ver uma coisa? Eu sou um pouquinho assim, desajeitado. Eu sou um pouquinho desajeitado. Olha, hoje eu estava na casa de uma pessoa e fazendo uma visita e, de repente, eu fui abrir a torneira, a água veio toda em cima de mim. Mas foi uma falta de atenção minha. Eu já cheguei em casa com a camisa manchada aqui assim, de tinta assim, e a Hélida falou assim, amor, essa camisa é novinha, onde você manchou a camisa? Eu falei assim, não sei. Eu acho que só comigo que acontecem essas coisas. E acontece assim com uma frequência, só Jesus na minha vida, né? Ainda bem que ela tem paciência. Mas, às vezes acontece ao longo do caminho, não é porque a gente quer. Mas às vezes a gente tropeça, às vezes a gente erra, a gente fala o que não devia, às vezes a gente se envolve com quem não devia, e vai se sujando, e vai se sujando. Quando você menos perceber, o negócio está ali, todo mundo vendo, menos você. E pecado, querido, pecado é que nem um provérbio muçulmano. Pecado é assim, ó, é que nem mau hálito, todo mundo sente, menos quem tem. Já viu aquele negócio? A pessoa que tem mau hálito? Todo mundo que chega perto dela, meu Deus do céu, que vontade de dar uma house preta. Né? Não é assim? Aí e a pessoa parece que ainda vai falando em cima de você. Aí você vai chegando atrás. Né? Mas ela mesma, ela não percebe que ela tem. Ela não percebe. Às vezes é uma estomatite, às vezes é uma questão, uma cárie, às vezes acontece. E às vezes a gente fica até sem jeito de falar, né? Ou você é sem filtro. Eu tenho um filtro, e meu filtro às vezes me deixa até, sabe? Outro dia tinha um rapaz que estava falando comigo e ele está com feijão aqui assim do lado, eu falei assim, Jesus. Aí eu falei assim, eu conto.
Jesus. E eu não queria olhar para não dar a impressão que eu estava olhando, né? Porque eu sou desses, às vezes eu me envergonho pela pessoa. Um dia eu vi uma pessoa que tinha aceitado Jesus só que está no processo de libertação. E aí estava com uma garrafinha daquela verde, como é que é o nome? Isso aí, de cerveja. Estava com a garrafinha. Irmão, eu queria abrir o buraco e entrar. Eu falei assim, meu Deus, ela não pode me ver, não pode me ver. Olha só, quem estava com a garrafa era o outro, e eu que estava me escondendo. Só que eu queria me esconder, porque na minha cabeça, sabe o que estava acontecendo? Na minha cabeça, ela ia ficar com muita vergonha e ia desanimar na caminhada. Na minha cabeça era isso, que ela ia ver e que ela podia achar que eu ia julgar ela por aquilo dali. Minha preocupação não é porque, pecador. Gente, às vezes o nosso pecado só é diferente do outro. Às vezes, não está na cervejinha, mas está na glutonaria, come que nem se a vida fosse acabar no outro dia. É compulsivo. Só Jesus. Às vezes, o nosso pecado só é diferente do outro. Só isso. Mas é pecado que precisa ser confessado, precisa de libertação, precisa ser deixado. E aí o menino estava lá quando ele percebeu que a roupa já estava completamente manchada, então ele começa a evitar voltar para casa. Eu já falei isso aqui para vocês, eu lembro que um dia eu manchei uma calça novinha de água sanitária. Eu não sei como eu consegui manchar aquela calça na rua de água sanitária. Tu também já? Tu manchou em casa ou na rua? Em casa? Em casa é mais fácil de explicar, né? Em casa é mais fácil. Mas eu manchei, Luiz, a calça de água sanitária e eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou explicar para a Hélida? E pior de tudo é que eu não sabia como eu tinha conseguido aquela façanha. E eu estava preocupado assim, será que ela vai aceitar a minha explicação? Será que ela vai... Aí ela falou assim, porque homem é assim, né? Eu acredito que todos os homens que estão aqui, eles são assim que nem eu. A gente não tem aqui, mulher tem o guarda-roupa assim, um monte de... O closet lá em casa, eu tenho só um espacinho assim, só um espacinho. Todo o resto do closet é bolsa, vestido, saia. Eu acho que tem roupa lá que deve estar até na embalagem ainda. Hoje eu fui procurar um negócio lá do guarda-roupa, eu falei assim, gente, eu nunca vi ela com essa roupa. Nunca vi, eu não me lembro, não. Quase que eu fui ver em fotos antigas para ver se eu achava. Mas aí eu estava assim com aquela... Não tem muito. Aí eu falei assim, meu Deus, eu já não tenho muita calça, né? Aí ainda manchei essa. E eu estava assim, preocupado. Aquele menino estava preocupado em como explicar para o pai que a camisa que ele recebeu novinha, limpinha, estava toda manchada, suja. E provavelmente por falta de cuidado. Pisou na lama, falta de vigilância. Tropeçou, não estava andando na luz. Caiu, estava andando de qualquer maneira. Encostou em lugares sujos, não estava atento. Então ele começa a evitar voltar para casa, porque pensava a seguinte coisa, meu pai não vai mais me aceitar. Parece até a história de um jovem, parece até a história um menino, daquele rapaz, o jovem pródigo, parece até a história dele. Olha, em Lucas capítulo 15, verso 11, vai dizer assim, e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha, e ele repartiu por eles a fazenda, deu a parte dele. Lucas 15, 13 vai dizer, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua.
Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi-se e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que o porco comia. Ninguém lhe dava nada, ninguém dava a ele nem a comida do porco. Nem a comida do porco dava para ele. E perceba uma coisa, ele decidiu ir embora da casa do pai, pegou a riqueza, ao longo do caminho ele torrou a riqueza, torrou tudo aquilo que o pai passou, transmitiu para ele, ele acabou com tudo aquilo, e aí agora ele estava na maior dificuldade, estava no fundo do poço, aí oferece um trabalho para ele ganhar alguma coisa, só que aquele trabalho era para trabalhar com porcos. Você conhece alguém que trabalha com porcos e não se suja? Hoje em dia, o chiqueiro hoje em dia tem minimamente assim alguma, né, alguma limpezinha, minimamente, né? Minimamente. Mas antigamente, imagina-se como era criado porcos. Você acha mesmo que tinha aquele cuidado de lavar o chiqueiro? Hoje, antigamente não tinha isso, deveria ser. Olha, tem um chiqueiro que sobe ali na Rua das Torres, irmão, no calor, mas tem um cheiro que parece que você sente lá na praça. Ele cria porcos ali, e olha que eu já vi ele lavando aquele negócio lá, mas o cheiro é horrível. Eu não conheço ninguém que trabalha com porcos e não acaba tendo que lidar com o fedor e não acaba se sujando também. Aquele jovem, por causa da atitude dele, agora ele estava vivendo numa situação deplorável. Não é numa situação humilhante, não. Entenda isso, não é uma situação humilhante, porque todo trabalho é digno. Não importa, a gente não pode falar assim, não, agora ele estava passando por uma situação humilhante, porque agora ele estava cuidando de porcos. Era trabalho. Era trabalho. Era trabalho. Quer dizer que uma pessoa que trabalha com serviços gerais é humilhante? Meu pai e minha mãe trabalhou a vida toda. Meu pai é funcionário da Conlurb, sustentou 8 filhos limpando as ruas do Rio de Janeiro. Minha mãe ajudou a sustentar os 8 filhos trabalhando em casa de família, limpando casa de família, fazendo diária na casa. Depois foi trabalhar em empresa como auxiliar de serviços gerais. Eu já trabalhei de auxiliar de serviços gerais. É digno, todo trabalho é digno. Só que, às vezes, tem situações pelas quais a gente não precisa passar. Por exemplo, você que é mais novo, olhe para mim. Você que é mais novo. Está aberta as inscrições do Enem. Ah, pastor, é muito difícil. Mais difícil do que fazer a prova é não fazer a prova e não tentar nada. E depois passar a vida se lamentando. Nossa, por que eu não tenho um emprego com um salário melhor? Porque você escolheu se render ao medo diante de um desafio. E aí, por causa disso, você vai ter que acabar aceitar aquilo que está disponível para você. Não é que é um trabalho humilhante, não é que é um trabalho desonrado, não é nada disso, mas é o que tem para você, dentro das suas capacidades e habilidade. Agora, se você ouvir o conselho que hoje eu estou dando aqui, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Faça a sua inscrição. Pastor, são 2 dias de prova, é muito cansativo. Cansativo é saber que você podia fazer alguma coisa e não fez nada. O pastor Manuel fala uma coisa que eu amo e que eu tiro como regra para a minha vida. Para quem estuda, o tempo passa, e para quem não estuda, o tempo também passa. A questão toda é como você está passando o seu tempo. E aí, queridos, o tempo não dá pausa. Ele não para você ajustar a sua rota. O tempo é que nem quem já andou aqui no bondinho de Santa Teresa. Quem já andou no bondinho de Santa Teresa? Já pegou o bondinho andando? Já? Quem já pegou o bondinho andando? Olha aí. Tu não sabia dessa, né, Ana Raquel?
Tu tem que calcular o tempo e, agarrar, porque senão o bonde passa e você... É assim o tempo. Ou você faz alguma coisa, ou o tempo passa e você fica. E aí aquele jovem, passando por toda aquela situação, ele finalmente toma uma decisão. Lucas capítulo 15, verso 17. Tornando em si, eu acho interessante essa primeira parte, quando finalmente caiu em si. É como se ele se tivesse despertado para a realidade. É como se ele tivesse despertado para a realidade. Aí ele desperta para a realidade e disse, até os empregados... Aí quando ele desperta para a realidade, ele fala assim, gente, até os empregados do meu pai são mais bem tratados. Eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos e ninguém me dá nada para comer. Na casa do meu pai tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Tudo isso por quê? Porque se sujou com o ego, com o orgulho. Acha que não precisa dos outros, acha que não precisa de pai, acha que não precisa de mãe, acha que não precisa de pastor, acha que não precisa do patrão, acha que não precisa do irmão. O ego é uma tristeza, é a ruína do ser humano, é uma sujeira que nós devemos tomar muito cuidado. Só que aí quando ele cai em si, parece que foram lá e deram uma espetada no ego dele, né? Houve um choque de realidade. Aí ele diz assim no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante a ti. Interessante que ele reconhece que ele não pecou só contra o pai, não. Ele reconhece que ele pecou contra Deus também. Ele reconhece que quando ele pecou, ele não pecou só contra o pai dele, ele pecou contra Deus. Pai, pequei contra os céus e pequei e perante a ti. Já não sou digno. Parece aquele rapaz arrogante que vira e fala assim, olha, me dá minha parte aí que eu vou embora. Parece agora aquele rapaz? Olha só o que ele vai dizer no verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não construiu nada, não conquistou nada e queria o que não era dele. Mesmo assim, o pai olhou e falou assim, tá bom, pode ir, já que você acha que é o melhor para você, pode ir. E tem gente assim, achando que tem direito a tudo. Não construiu nada, não fez nada, não montou nada e está falando, é meu. É nada. Só que aí ele cai em si, né? Agora baixou a bola, nada como uma pancada da vida para baixar a nossa bola, é ou não é verdade? Nada como algumas experiências desagradáveis para baixar a bola. Aí ele, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele, faze-me como um dos teus empregados. Olha aqui a humildade. O primeiro passo para a gente ser limpo é o passo da humildade, é abrir mão do orgulho, abrir mão do ego, da prepotência. E aí sabe que coisa maravilhosa aconteceu? O pai correu não para condená-lo, mas para acolher ele. Está lá em Lucas, capítulo 15, verso 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai correu para abraçá-lo, para limpá-lo. Mas olha só, Lucas capítulo 15, verso 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, revesti-los e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o. Comamos, alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Mas olha que coisa bacana, Ana Raquel.
A primeira coisa que o pai fez foi abraçá-lo e beijá-lo. A segunda coisa que o pai fez foi trocar a roupa dele. Porque não dava para sentar à mesa sujo. O pai trocou, e para trocar roupa tem que tomar banho. O pai restitui uma nova vida para ele, coloca sandália nos pés dele. Provavelmente ele estava descalço, estava bravo mesmo o negócio para o lado dele. Porque o texto vai dizer, pôs-lhes nos seus pés sandálias. Pôs em sua mão, no seu dedo, um anel. Restituiu cidadania e honra. Agora ele recebeu honra, um lugar de honra. Olha, matou-se um cordeiro e todos se alegraram. É claro que todos aqui se alegraram, vamos tirar o irmão mais velho, né? Porque o irmão mais velho é assim. Às vezes nós somos assim, sabia? Às vezes ou nós somos pródigo, ou nós somos o irmão mais velho. Ou às vezes, graças a Deus, estamos maduros o suficiente para nos alegrar. Eu espero que esse seja o nosso caso aqui hoje. Mas às vezes tem gente que é assim, ó, o irmão tomou decisões erradas, a pessoa tomou decisões erradas, olha, foi lá, se sujou no pecado, se lambuzou no pecado, está todo sujo, aí volta, aí fala assim, a gente nem olha para a pessoa, a gente passa pela pessoa e finge que nem vê, como se nós fôssemos o suprassumo da santidade. A diferença é que às vezes o nosso pecado está oculto, né? Aquele que alcançou, se tem algum de nós aqui que não peca, que não tem pecado, eu quero te dizer uma coisa, paga o SINAF para você não dar trabalho. Porque a última vez que alguém andou com Deus em perfeição, Deus o tomou para si, foi Enoque. Se você ainda está aqui nessa terra, eu e você ainda estamos aqui, é porque não somos perfeitos. Nós erramos, pecamos. Estamos em processo de libertação. Estamos nos esforçando para andar na luz, para examinarmos a nós mesmos e andar em santidade, segundo a luz de Jesus Cristo. Mas às vezes a gente acha assim, o irmão mais velho estava lá, eu estou lá há tanto tempo, eu estou aqui há tanto tempo, não mataste nem um cordeirinho para mim comer com os meus amigos. Olha só que coisa terrível. Ele estava preocupado com o cordeirinho ser morto e assado para ele comer com os amigos. O pai matou o cordeiro para comer com os amigos de casa, para comer com a família. Mas ele estava preocupado em fazer festa para os outros. Às vezes, nós estamos mais preocupados em honrar os da rua do que honrar os de casa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está me honrando, mas não honra seu marido, não honra sua esposa, não honra seu filho, não honra o seu pai, não honra sua mãe, não honra... Sei lá, se você honra seu chefe, se você honra o irmão aqui da igreja, se você honra o seu líder em alguns aspectos, mas você não honra realmente quem está contigo, desculpa. Está pedindo para matar o cordeiro errado. Porque quando a gente sacrifica alguma coisa para alimentar, para sentar à mesa, é em família. Você pode convidar alguém de fora para sentar contigo em família? Hoje mesmo eu tomei um cafezinho lá com meu amigo Gesiel. Que você quiser me convidar para tomar um café, por favor, pode me convidar. Eu gosto de tomar café de manhã com alguém, tá bom? Pode me chamar, fico muito feliz. Mas essas coisas, queridos, a gente faz isso, a gente tem que tomar cuidado. Porque ou a gente é do grupo que critica, ou a gente é do grupo que se alegra, ou a gente é do grupo lá que tomou decisões erradas, né? Que nem o filho pródigo, e agora precisa voltar, precisa fazer o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Nós vamos ver que essa é a realidade de muitos crentes.
Precisamos, às vezes, ser lavados. Jesus já lavou você, mas viver neste mundo significa enfrentar tentações, guerras emocionais, armadilhas espirituais, ataque da carne, ambientes contaminados, prostituição, mentira, lascívia, falsidade, todas essas coisas. E o inimigo, ele trabalha em duas frentes. Ele tenta convencer eu e você de que podemos brincar com a sujeira e não se sujar. Depois ele tenta convencer você de que, depois que você se sujou, ele tenta te convencer de que não existe mais retorno, não tem mais volta, não tem mais restauração. Ou você toma a decisão de falar assim, vou me humilhar e vou voltar, porque o inimigo vai ficar o tempo todo ali, ó, você não é digno, você não é digno, você não é digno. E olha, eu vou falar uma coisa, e ele vai usar pessoas para virar e fazer isso. Falar assim, ó, para que você vai voltar? Para que você vai seguir de novo? Esse está parecendo lá o jogador lá da seleção, cai. Toda hora cai, toda hora tropeça, toda hora derruba, qualquer esbarrãozinho, né? Vamos orar por ele, né? A gente precisa ser, como é que é o nome? Hexa. É hexa? A gente precisa. Mas não é sobre futebol. Entendeu? Isso não é sobre futebol. Isso aí, sabe o que é? É sobre misericórdia. Sedes misericordiosos. Irmão, pecou, tropeçou. Entenda uma coisa, o seu pecado só é diferente do outro. Você só tá talvez num nível mais maduro. Mas olha, cuidado! Cuidado, porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que pensa que está de pé, cuide. Ó, quem pensa que está de pé. Não é quem sabe que está de pé, não. Quem pensa estar de pé, cuide. Só que hoje o Espírito Santo está dizendo, você foi limpo para viver limpo. A sujeira não define a sua identidade. Ainda existe restauração para quem volta. E como é que você pode acabar se sujando? Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. É através da tentação. Falta de vigilância. A gente pode se sujar quando não há vigilância. Você se suja quando relaxa espiritualmente. Veja, 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, ficou Davi em Jerusalém. Era tempo de ir para a guerra. E ao invés de ir para a guerra, ao invés de vir para o culto, ao invés de ir trabalhar, Davi caiu quando deveria estar na guerra. Porque ninguém cai primeiro no pecado. Antes cai na vigilância, na falta de vigilância. Deveria ter ido para a guerra. Deveria ter voltado para casa. Deveria ter vindo para o culto. O esfriamento espiritual, ele é silencioso. Ele tem alguns passos. Primeiro, a pessoa abandona a oração, já não tem mais prazer de orar. Já não tem prazer de orar. Não ora. Não ora quando acorda, não ora quando se alimenta, não ora. Não tira um tempo de devocional com Deus, um tempo para Deus. Não é sobre muito falar, é sobre falar. É sobre falar. Daniel orava 3 vezes, não há uma regra. Jesus disse assim, ó, vocês não podem orar pelo menos 1 hora comigo? Mas não há uma regra assim, ó, tem que orar no mínimo 1h30, 1 hora. Ó, Jesus disse assim, ó, não pode orar pelo menos 1 hora, não pode ter pelo menos 1 hora do seu tempo para mim. Jesus não disse em que momento do dia teria que ser isso. Adão, por exemplo, Deus ia visitá-lo ao virar do dia. Virar do dia, Deus ia visitar. E sabe o que acontece? Quando Deus chegou lá para o culto, cadê o irmão para o culto? Cadê a família para o culto?
Faltaram o culto. Faltaram o culto por quê? Porque se sujaram. E por ter se sujado, se esconderam. E tem gente que é assim. Às vezes a gente se suja, fala o que não devia, anda com quem não devia, faz o que não devia, aí depois fica assim, ó, se escondendo. Não quero mais orar, não quero ir mais no culto. Por quê? Não é porque lá no culto alguém vai revelar o seu pecado. É porque o Espírito que habita em nós está falando assim, poxa, se humilha, pede perdão. Mas aí do outro lado está o adversário dizendo assim, ó, você não é digno, você vai lá? Só que o Espírito está dizendo para a gente, ó, hoje é quarta-feira, é dia de culto, se você quiser vir. Outra coisa que a pessoa perde no esfriamento espiritual, quando ele se torna silencioso, perde o prazer pela palavra. Quantos poderiam estar aqui, sentados ouvindo esta palavra? O pastor já está há um mês pregando sobre esse negócio. Você foi limpo, não se suje. Eu já sei, é para mim não me sujar. Eu já sei, eu fui limpo, não é para mim não sujar. Só que Paulo vai dizer assim, ó, não vos canso de vos dizer as mesmas coisas. Por quê? É para o vosso crescimento. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes dizendo com todas as palavras, ainda assim a gente faz o que é errado. Às vezes é preciso dizer o óbvio. Querido, cuidado, não vá. Cuidado com essa amizade. Cuidado com essa amizade no seu trabalho. Cuidado. Cuidado você, rapaz, homem casado. Cuidado com essa amizadezinha. A mulher lá fica te abraçando por trás. Cuidado, você é casado. Você já disse para ela que é casado? Ou o Satanás está dizendo, ninguém está vendo. Está dando confiança para o pecado. É assim que começa. É assim que começa. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco o diabo vai e semeia uma contendazinha lá dentro do seu lar, na sua família, porque às vezes quem é casado sabe bem disso, né? Você fala A, o outro entende H, é ou não é? E quando esse dia acontecer, você vira e fala assim, Satanás, sai daqui, porque tu não é dono do alfabeto. Eu disse A, eu não disse H. Vem para o curso de casados. Mas às vezes não é assim, aí o diabo vai lá, semeia uma setazinha, aí você já fala assim, nossa, que grosseria. E nem foi normal. Nem foi normal. Aí fica numa sensibilidade para a vida. Fica. Primeiro que é assim, né? Se o seu marido está falando, amorzinho, desculpa, bota a mão e expulsa. Seu marido tem que virar para você, você é um homem, você é um homem. Me perdoa aí, tá bom? Eu realmente, outro dia lá, aí estava lá um negócio, eu falei assim, em nome de Jesus. Aí ela falou assim, amor, poxa, você falou assim, então? Eu falei assim, não, realmente, eu subi meu tom, foi demais, me perdoa. Né, mas na postura. Mas outro dia ela falou assim, poxa, amor, você podia falar assim um pouquinho mais... Aí eu olhei assim, eu sou homem, rapaz. Sou homem. Peraí, em nome de Jesus. Entenda uma coisa, falar firme e falar com grosseria são coisas totalmente diferentes. Seja firme, não seja grosseiro. Seja firme. Aí outro dia eu cheguei em casa e ela falou assim, poxa, amor, você chegou tão sério. Houve alguma coisa? Eu falei, não houve não. Aí ela, mas está tudo bem? Eu falei assim, não, se você quiser que tenha alguma coisa, a gente vê aí, depois você faz, né? Aí ela, mas você não está rindo? Eu falei, eu quero saber se eu cheguei em casa ou no circo. Aí ela, nossa, que grosseria. Eu falei assim, cara, desculpa, mas eu estava a vida toda me segurando para não falar isso para você, mas aí hoje eu falei, me perdoa, eu vou tentar me segurar mais. A gente tem que tomar cuidado, a gente tropeça. E aí quando pensa que não, aí se você não vigia, o diabo usa isso aí bota alguém.
assim, para andar com você, que te trata assim, um pouquinho do jeito que você acha que, né? Aí você, nossa, mal você sabe que só quer seu voto. Mal você sabe que só quer conquistar o seu coração. Está te tratando benzinho, com pão de mel. Um pão de mel, porque quer conquistar o seu coração. Depois que conseguiu o que quer, que é destruir a sua família, vai embora. E aí você fica com a família destruída e falando assim, o diabo se levantou. O diabo não se levantou, não. Faltou, foi vigilância. O diabo só se aproveitou da oportunidade. Eu poderia encerrar essa palavra agora dizendo para você o seguinte: vigia. Porque se você não vigiar, vem o esfriamento e ele é silencioso, sem que você menos perceba, você se afasta da presença de Deus. Você já não sente mais a presença de Deus, já não fala mais em línguas, já não tem mais prazer de orar, de cantar, o coração já não aquece mais, já não se emociona mais quando ouve a palavra, quando ouve os louvores, quando conversa, quando ouve os testemunhos, o coração já não queima mais. É por que isso? Porque se afastou da presença. Porque quando estamos na presença, meu Deus do céu, meu Deus, quando estamos na presença, meu Deus do céu, meu Deus, quando vamos falar de Jesus, olha como ele chega e liberta aquele homem que estava com legiões de demônio, quando ele vira para o cego, abram-se as vistas, quando ele diz para aquela menina, a ti te digo, menina, te levanta, derabarachou que arabácia. Se isso, olha, hoje eu estava no carro, aí estava ouvindo um hino, de repente, graças a Deus, o vidro do meu carro ainda não é totalmente aquele blackout, que nem é o do Igor, né? As pessoas ainda continuam achando que eu sou louca. Eu sou mesmo, porque eu estava aquele hino maravilhoso, eu estava adorando, e de repente eu comecei a falar em línguas, eu senti a glória de Deus invadindo o carro. Quando eu olhei, quando eu estava me dando por si, o Espírito Santo estava me dando uma mensagem. Eu falei assim, aí eu parei o carro no acostamento, liguei o alerta e falei assim, vou anotar essa mensagem, porque o Espírito se fez presente e ele me deu algo. Santo! Temos que tomar cuidado, porque o esfriamento espiritual, ele é silencioso. Você perde o prazer pelas coisas de Deus. Você perde o prazer de servir. Começa a se tornar um incômodo servir um copo d'água. Começa a se tornar um incômodo ajustar uma cadeira, fazer uma visita, levar a ceia para alguém. Começa a se tornar um incômodo servir num ministério. Começa a se tornar um incômodo. Até, poxa, eu cheguei aqui no banheiro aqui, caramba, alguém chegou aqui no banheiro e molhou o chão e não percebeu. Eu vou lá, vou passar um pano aqui. Não. A igreja tem alguém que faça isso. Para que eu vou fazer isso? Se afastou da presença, porque quem está perto da presença quer servir, quer gerar um ambiente espiritual, quer gerar um ambiente agradável, quer gerar um ambiente onde todos se sentem bem. Só que isso não é só aqui, isso se estende na casa. Ele não é crente espiritual só quando chega aqui. Quando ele está no trabalho, ele vai lá e impõe respeito. Por favor, em nome de Jesus, tu sabe que eu sou casado, né? Eu já contei isso aqui para você. Olha, eu lembro que um dia quando eu estava na faculdade, e aí tinha uma pessoa que fazia trabalho, né? O professor fechava os grupos, e aquela pessoa o tempo todo jogava uma piadinha capciosa. Aí eu falava assim, né? Eu sou casado, em nome de Jesus.
Aí tinha uns colegas comigo que também eram casados, aí falou assim, pô, tu não está vendo que ele é pastor, que é casado, já te deu vários fora aí na educação, e tu está aí nessa daí. Aí um dia a gente está fazendo um trabalho na biblioteca, sabe aquele dia que você está assim, bem virado mesmo no samurai? Aí ela falou assim, eu gosto é de um preto. Aí eu falei assim, gosto é do Satanás, diabo. Tu gosta é do Satanás. E a biblioteca o pessoal fica ensinando, mas eu não falei baixinho, né? Eu falei que nem assembleano mesmo, aquele assembleano mesmo, virado mesmo no giraia mesmo, né? Eu falei, tu gosta do Satanás, tu tá esses dias todos aí falando besteira, tu não... Aí todo mundo virou, né? Todo mundo virou para ver o que estava acontecendo. Tu não tá vendo que eu sou casado, irmão? Sou casado, gosto da minha esposa, ó, minha esposa, ó, tem uma aliança com ele lá e tem uma aliança aqui. Toma vergonha nessa cara, tem cheio de homem aí. Pô, sai pra lá, diabo. Rapaz, ela pediu para trocar de grupo e eu falei, glória a Deus, Deus usa as coisas loucas. E detalhe, eu tinha vindo, eu estava naquela aflição que eu falei assim, meu Deus, eu não quero ser indelicado, parecer grosseiro, né? Mas já dava os cortes, mas não funcionava. E às vezes a gente não quer ser indelicado, mas às vezes precisa ser indelicado. Às vezes tem que ser. Porque senão você fica ali, ó, e aí de repente te pega num dia de fragilidade. Sabe? Te pega num dia de fragilidade, aí você fala, como é que é mesmo? Eu falei isso, o Douglas na época estava com a gente. O Douglas, que era o coordenador dos jovens, a gente estava ali na Joaquim Palhares, estava eu, Hélida e mais Raquel, estava mais o pessoal, quando nós estávamos ali na Joaquim Palhares, aí uma jovem chegou assim perto da gente, aí virou, quando chegou perto de mim, falou assim, nossa, quando eu chego perto de você, eu sinto um negócio, eu falei assim, deve ser a vontade do diabo que está em você sair de você. Deve ser o Satanás que está em você. Dobra o joelho aí que eu vou expulsar. Lembra disso, Douglas? Eu falei assim, dobra o joelho aí que eu vou expulsar esse Satanás. Tu não está vendo que eu sou casado, diabo? Sai! Rapaz, eu sei que tu me segue desde barra do Instagram. O diabo saiu mesmo. Cuidado, que o diabo quer derrubar o seu casamento, quer derrubar a sua família. O diabo quer te arrastar para a lama, quer te envergonhar, quer acabar com tudo que você construiu. E depois ele sai e fica batendo palma. Não se afaste da presença de Deus. Porque quem se afasta da presença de Deus perde o temor, perde o compromisso, quebra a aliança, começa a negociar princípios. A carne cresce aonde o espírito esfria. Mas só que hoje Deus está despertando pessoas que estavam adormecidas espiritualmente. Você se suja pelas conexões que você faz. Veja isso, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Deixa eu te falar uma coisa, se você está num grupinho do trabalho, lá na hora do almoço, e as pessoas se sentem confortáveis de xingar perto de você, de falar sobre as coisas mais imorais perto de você, é porque a presença de Deus não está em você. Porque se estivesse, essa pessoa certamente evitaria falar, e quando falasse, ia falar assim, me desculpa. É porque a sua aliança provavelmente não está clara o suficiente. Porque quando a aliança está clara, o mundo respeita a luz. Tem que tomar cuidado. As más conversações
Tem que tomar cuidado. Se você anda com um grupo que é mentiroso, que é fofoqueiro, que é mexeriqueiro, que trai a esposa, trai o marido, você vai acabar se sujando. Mamãe dizia uma coisa: quem anda com porco... você sabe, né? Você sabe com quem você está andando, porque quem você está andando ou está exaltando a sua reputação, ou está afirmando a sua reputação, ou está manchando a sua reputação, está sujando a sua reputação. Eu não estou fazendo, não. Mamãe, eu tenho que falar das minhas experiências, né? A gente vai pregando a palavra e a gente vai lembrando daquilo que Deus foi nos gerando como experiência ao longo da vida. Mas eu lembro quando eu tinha mais ou menos assim a idade do Lucas, aí tinham aqueles coleguinhas que gostavam lá de um cigarro de maconha. Aí mamãe um dia me chamou e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Se você andar no meio deles, você pode não estar fazendo, mas vão dizer que você está fazendo. E depois que disserem que você está fazendo, provar que você não está fazendo é dificílimo, porque você está no meio. É que nem quando alguém posta foto expondo o corpo e você curte. É sinal que você concorda. É sinal que você concorda, que você admira. Quando um colega meu daquele começava a usar lá, fumar o negócio, sabe o que eu fazia? Nunca mais ele me via. Isso tanto é verdade que foi no início do ano, eu fui num sepultamento de um colega desse de infância, aí encontrei lá um colega, e esse colega falou assim: Fabinho, você sumiu, o que aconteceu? Eu falei assim: é que você começou a fumar maconha. Aí ele falou assim: foi por isso? Eu falei assim: foi, pô. Aí eu falar que eu também era, tá maluco? Eu sou crente. Eu estava ali por causa do futebol, estava ali para a gente andar de bicicleta, para a gente soltar pipa, mas de repente tu resolveu acender aquele negócio lá. Hoje eu aprendi que tem que fugir da aparência do mal. Mas minha mãe disse que quem anda com porco farelo come. Aí, eu fui embora, imagina só, e sem contar que mamãe disse uma coisa para mim: meu filho, você fica perto daquelas pessoas que fumam, sabe o que acontece? O cheiro fica na roupa, aí quando você for parado, sabe, pela polícia, aí a polícia vai dar 3 tapas na sua cara e falar assim: seu. Aí eu falava assim: o quê? Está repreendido, que eu vou tomar tapa na cara de bobeira por causa dos outros? Está repreendido. As más conversações, as más companhias. Tem companhia que não é para você. Você tem que sair fora. Não te edifica, não te aproxima de Deus. Companhia boa é aquela que fala assim: vamos para o culto. Meu Deus! Companhia boa que te aproxima de Deus, sabe qual é? Cuida bem da sua família. Companhia boa que te aproxima de Deus, sabe o que é? Arruma um emprego. Companhia boa que te aproxima de Deus, sabe qual é? Vamos fazer um propósito de oração, vamos jejuar, vamos participar do PGM. Companhia boa que te aproxima de Deus, sabe quem é? Vamos subir um monte, vamos para a mini vigília, vamos para o culto da palavra. Companhia boa é quem te aproxima de Deus. Existem ambientes que enfraquecem a santidade. Existem pessoas que alimentam sua carnalidade, normalizam. Daqui a pouco você anda com alguém, aquela pessoa que fala muito palavrão, que é desbocada, daqui a pouco você vai ver, está falando palavrão que nem ela. Estão normalizando o pecado, zombando da pureza. Nossa, você ainda está solteiro? Deixa eu te falar uma coisa para você que está solteiro. A palavra solteiro é só e inteiro. Esse só e inteiro, sabe o que é? Está resolvido. A hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Agora, não fica por aí pegando papel no vento, não. Sabe por quê? Quem pega papel no vento sem saber o que está pegando,
acaba se dando mal, hein? Acaba se dando mal, acaba escolhendo. Sabe o que aconteceu com Sansão? Manoá vira para... Olha, Manoá é um exemplo de pai a ser seguido. Ensinou o filho, disse para o filho o que ele tinha que... Como que Deus havia dado a orientação, como ele tinha que seguir. Aí chega um momento, Sansão resolve casar. Aí Manoá chama ele e fala assim, meu filho, deixa eu te falar um negócio aqui. Tu vai casar, a decisão é sua, a escolha é sua. Mas deixa eu falar um negócio para você aqui. Tanta mulher aí no meio do nosso povo, você tem que casar logo com quem não é do nosso povo? Tem que casar logo com quem? Alguém que não professa a mesma fé, que não serve o mesmo Deus? E mesmo assim, às vezes, mesmo no meio do povo, você também tem que pedir orientação a Deus. Mamãe dizia assim, olha, mamãe disse assim, ó, se mentiu para você agora no namoro, quando casar... tem que escolher com sabedoria. Mas cuidado para você não botar uma listinha assim de... que nem você está naquele patamar. Que às vezes a gente bota assim, sabe? Uma listinha que a gente fala assim, nossa, será que você se enquadra naquilo dali? Cuidado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Nossa, está encalhado. Nossa, ainda é virgem. Nossa, está se guardando. Aí começam a zombar da pureza. Pessoas que afastam-nos da presença de Deus. Não, hoje vai ter um happy hour. Sexta-feira vai ter um happy hour lá no trabalho. Um happy hour regado à música profana e à bebida. Não é um ambiente. Não, eu estou lá porque eu tenho que fazer network. Deixa eu te falar uma coisa. Deram uma festa lá no palácio, lá, sabe? Aí levaram os utensílios da casa do Senhor, sabe? Para utilizar na festa. Aí estava todo mundo na profanícia. Estava todo mundo lá, de repente apareceu um dedão lá na parede, escreveu lá umas palavras. Sabe quem não estava na festa? Quem decidiu não se contaminar desde o começo. E quando ele chega diante do rei, o rei vira para ele e fala assim, tu ainda é aquele Daniel da época do meu pai, dos tempos do meu pai? Não importa quanto tempo você tem de crente, a sua aliança precisa permanecer intacta. Não importa se você é obreiro, se você é membro, não importa qual status você ocupa no reino de Deus, a sua aliança precisa continuar intacta. Caso contrário, se não houver confissão e arrependimento, é inferno, é condenação, porque é isso que a palavra diz, o salário do pecado é a morte. Sansão não perdeu a força de uma vez, ele perdeu aos poucos, quando brincando perto daquilo que Deus mandou ele se evitar, ele se afastar. Quem anda perto da lama inevitavelmente será respingado. Tem gente pedindo libertação, mas protegendo a fonte da própria queda. A palavra de Deus nos ensina a fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Mantenha-se afastado de toda forma do mal. Você se suja quando não trata a sua alma. Provérbios capítulo 4, verso 23, a gente já vai encerrar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Muitas sujeiras espirituais começam em feridas emocionais. Pessoas se contaminam pela carência, pela rejeição, pelo orgulho, pela solidão, pela necessidade de aceitação, pelo ego. O diabo gosta de áreas não tratadas. Hoje Deus está curando áreas emocionais. Deus está curando. Diga comigo, Deus está me curando. Deus está me curando. Consequências se você se sujar. Isaías 59, verso 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
a sujeira afeta a sua sensibilidade espiritual. Veja, Hebreus capítulo 3, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. O pecado endurece lentamente. O que antes incomodava, agora parece normal. O que antes gerava lágrima, agora produz reação. O maior perigo não é cair, é perder a consciência de que caiu. Tem gente vivendo sem temor, sem quebrantamento, sem lágrimas, sem fome de Deus. A sujeira rouba a sua autoridade espiritual. Juízes capítulo 16, versículo 20. E não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Foi Sansão, não sabia que o Espírito de Deus já havia se afastado. Sansão continuava forte externamente, mas vazio internamente. E esse é o perigo da vida dupla. Aparência sem presença. Pode continuar pregando, cantando, servindo, liderando, mas espiritualmente distante de Deus. Hoje Deus está quebrando máscaras e restaurando a autenticidade. A sujeira gera destruição em cadeia. Veja, Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Diga comigo, um pouquinho só de pecado. Só um pouquinho é o suficiente para me sujar. O pecado nunca afeta só apenas uma pessoa. Sabia disso? Nunca é apenas só você. Davi pecou e sua família sofreu. Acã pecou e toda a nação sofreu. Existem sujeiras escondidas, destruindo lares, casamentos, filhos, ministérios, gerações. O inferno sempre cobra mais caro do que prometeu. O que eu devo fazer então? Cuidando-se para não se sujar. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. Mantenham uma vida vigilante. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, a primeira parte. Sede sóbrio e vigiais. Sede sóbrio, não seja desequilibrado não. Não seja emocionado não. Sede sóbrio. Tem equilíbrio. Vigia. Crente forte não é quem confia na própria força, é quem conhece a sua dependência de Deus. Santidade não é um evento, é uma decisão diária. Não é um evento. Nossa, domingo nós tivemos aqui algo sobrenatural. Meu Deus do céu. Que vontade de fazer que nem Pedro, né? Vamos fazer aqui uma tenda aqui para o Senhor e vamos ficar aqui. Vamos ficar nesse lugar. Vamos ficar nesse lugar, vamos. E olha que tinha unção para render, para ir a noite afora. Mas entenda uma coisa, santidade não é aquilo. Aquilo é o resultado da vida de santidade. Santidade não é um evento, é uma decisão diária. E quando você decide diariamente viver em santidade, sabe o que acontece? Não importa se você está num culto como aquele de domingo. Se você estiver no carro, se você estiver mexendo na panela, se você estiver em casa, se você estiver no banho. Rebará, show, que narabácia. Rebará, narabácia. Deus está levantando um povo vigilante. Santo. Tenha uma vida de arrependimento. E arrependimento rápido. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Davi caiu, mas chorou. Pedro negou, mas voltou. O problema não é errar, o problema é permanecer caído sem reação. É se acostumar com a lama, é se acostumar com o pecado. O arrependimento interrompe o avanço da sujeira. Permaneça perto da fonte da limpeza. João capítulo 15, verso 3.
Oh, meu Deus, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permaneça perto da fonte da limpeza. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa, a presença limpa, o Espírito Santo limpa. Quem vive perto da luz recebe rapidamente, percebe rapidamente qualquer sujeira. Quanto mais perto de Deus, menos confortável com o pecado. A palavra hoje é: Deus está restaurando a sua fome pela presença dEle. Pastor, mas eu me sujei. Se você se sujar, tem um advogado. 1 João 2:1. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. 1 João 1:7. Mas se vivermos na luz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Quando você anda na luz, você não vive isolado. Ao contrário, você quer estar aqui, você quer estar junto. Porque tem comunhão uns com os outros. E aí sabe o que acontece? E o sangue de Jesus, seu Filho, te purifica de todo pecado. Qual é o teu pecado? Ele purifica de todo pecado. Olha o que Jesus disse para o paralítico do tanque de Betesda. João capítulo 5, verso 14. Depois Jesus encontrou aquele homem no templo e disse-lhe: eis que já estás curado, não peques mais. Em outras palavras, Jesus estava falando assim: não volte para onde te sujou, não volte àquelas práticas. Sabe por quê? Para que não te suceda coisa pior. Talvez exista alguém aqui hoje cansado, culpado, envergonhado, escondendo quedas, lutando contra pecados secretos, pensando que perdeu o seu valor. Mas hoje Deus manda te dizer: a sujeira não anula a identidade que Ele colocou em você. Se eu perguntar aqui, quem quer essa nota de R$100? Todo mundo quer, ou não é verdade? Todo mundo quer. Né? Vocês ainda querem? Ainda querem a nota de R$100? Ainda quer a nota de R$100? Mas eu amassei, eu pisei. Mas você ainda quer a nota de R$100? Vocês ainda querem a nota de R$100? Mas eu chutei. Você foi comprado com um preço tão precioso. Você foi comprado com um preço tão precioso. Não é o seu tropeço. Seu pecado não faz você perder o seu valor. Me chutaram. Eu tô sujo, eu pequei. Foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. Essa nota aqui, daqui a alguns anos não está valendo nada. Mas você, em qualquer momento, novo, no ventre ou à beira do caixão, você continua com o mesmo valor para Ele. Preço de sangue. Se coloque de pé. Você não perde o seu valor, porque a sujeira não altera a sua essência, a lama não muda a sua identidade, a queda não cancela o propósito. Hoje Deus manda te dizer:
Você se sujou, mas ainda tem valor. Você caiu, mas ainda é meu. Você falhou, eu ainda posso restaurar a sua vida. 1 Pedro 1,18: sabendo que não foste coisa corruptível como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira, da maneira imunda que vivíamos, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Pedro caiu, mas Jesus restaurou. Davi caiu e Deus ainda o chamou de homem segundo o seu coração. O filho pródigo foi para a lama, mas o pai ainda o chamou de filho. Hoje Deus está restaurando identidades. O sangue de Jesus nos purifica. A graça será maior que a culpa. A cadeia oculta está sendo quebrada. O Senhor está trazendo seus filhos de volta para casa. Você não nasceu para viver preso. Eu quero convidar você a colocar sua mão no seu coração. Você que, se é assim como eu, você acha que eu não peco? Outro dia mesmo eu estava falando assim: Senhor, olha, amarra esse Adão aqui, Senhor. Porque, esse Adão aqui está querendo se levantar e querendo destruir tudo que a gente vem construindo em conjunto com o Espírito Santo mediante a sua palavra. Senhor, amarra esse Adão, amarra ele, prega ele na cruz. Eu não estou carregando essa cruz em vão, não. Herabará, show, que narabácia. Coloque sua mão sobre o seu coração, diga para ele: Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso Pai, Deus de graça e misericórdia, Deus, nós acreditamos que quem foi lavado pelo sangue de Jesus não nasceu para viver na sujeira. Deus, hoje decidimos voltar. Existe um advogado diante do Pai. Deus de graça e misericórdia, Deus, nos arrependemos e voltamos para Ti. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor. Perdoa, limpa-nos das nossas mazelas, daquilo que nos afasta de Ti, ó Deus. Deus, Tu não nos trata como imundo, Tu não nos chama pelo nosso pecado, Tu nos chama de filhos. Oh Deus de amor e misericórdia, a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e são chamados segundo o seu propósito. Deus, a vida em abundância, Senhor. Deus, Tu sabes, Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes, Senhor, o quanto nós estamos nos esforçando para nos aproximarmos de Ti, ó Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, confessamos diante de Ti os nossos pecados. Nós fomos limpos pela Tua palavra. Nós fomos limpos pela Tua palavra. Espírito Santo, assuma o controle, Senhor, da nossa vida. Assuma a direção da nossa vida. Deus, assuma as decisões, ó Deus.
Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, e imploramos a tua misericórdia. Restaura a nossa vida, Senhor, para que possamos ter a alegria da tua salvação. Deus, para que possamos andar contigo em santidade. Ó Deus, para se cumprir aquilo que está escrito, que quem fala em línguas fala com o Espírito. Deus,